Olá, Mayra, tudo bem? Já te chamo já. Estamos aqui na nossa música, a tradicional música de apresentação do programa. Olá, Raina, Cristo, tudo bem? Parabéns pelo seu novo desafio profissional. Obrigado por estar aqui com a gente. Mayra, está me escutando bem? Vamos lá então. Eu Vamos lá. Só precisa aparecer. já apareci? Não, ainda não. Não? Agora sim. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Estamos começando mais um 10 Perguntas aqui pelo @10 Perguntas. E hoje a nossa live, entrevista live, é com a convidada Mayra, tá certo? Não posso errar o nome, já errei hoje de manhã. Mayra Coelho Ribeiro, nutricionista e consultora na área de educação infantil. Mayra, boa noite. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Plena segunda-feira, na primeira entrevista na primeira entrevista pós-carnaval. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Vai ser um prazer bater esse papo com vocês e ajudar, né, me informar e contribuir de alguma forma. Tá certo. Antes de começarmos com as 10 perguntas, a nossa internet aqui já está bombando, porque todo mundo quer saber, somente as mães, os pais em geral, querem saber sobre a alimentação infantil. Mas antes de começarmos com as 10 perguntas, gostaria que você pudesse falar, me permita, você, sobre a sua formação. Bom, eu sou baiana, formada aqui pela Universidade Federal da Bahia. Tenho, né, uma atuação na área de pediatria, de nutrição pediátrica, há mais ou menos o período de formação desde a época da faculdade. Trabalho Certo. na universidade, enfim, de cirurgia plástica. E aí a gente vai indo, né, em várias áreas de atuação, tanto na área infantil quanto com adultos. Mas hoje você está mais na infantil. Duas coisas. Na verdade, eu faço 4 consultórios, né, por semana, diferentes, e aí eu vou cada dia em um lugar diferente. Legal. Interessante, quando surgiu essa oportunidade, quero mandar um grande beijo para a Sabrina, minha grande amiga Isso. de velhos carnavais, foi quem intermediou esse nosso bate-papo aqui dentro de 10 perguntas. Na semana, no dia que ela postou seu vídeo, acho que foi da sua irmã, na verdade. Irmã, que também é nutricionista. Sim, sim. Ela falou, olha, ela mora longe, mas tem a irmã que mora aqui no Brasil, mora aqui no melhor lugar do mundo, que é Salvador. No dia seguinte saíram várias reportagens falando sobre alimentação infantil. Fiquei bem preocupado, porque mudou bem. Até tem aqui algumas perguntas que vai falar muito sobre isso, sobre produtos ultraprocessados e processados, mas vamos lá, vamos começar, já que já falamos bastante sobre o nosso assunto, que é alimentação. Criança, né? Que é o nosso principal assunto hoje aqui. Como fazer a criança comer de tudo? E um grande desafio. Como poderia se ter algumas dicas que poderiam ajudar neste caso? Esse grande desafio que é uma criança comer logo de tudo. Primeira coisa, né, eu acho que é importante, Augusto, a gente falar que não tem um modelo pronto, né, pré-estabelecido, para que a gente consiga fazer aquela criança comer de tudo. Eu acho que desde o momento da introdução alimentar, todo esse cuidado da família, de todo mundo que vai dar esse suporte a essa criança, o momento certo de estar apresentando esses alimentos, então a gente chama de janela imunológica, a gente tem um momento correto de fazer essa introdução alimentar, como essa condução vai ser feita ao longo desse processo, né? Até mesmo no ambiente escolar. Então, quando a gente sai de casa, né, da transição da introdução alimentar, da apresentação do alimento dentro de casa e vai para o ambiente escolar, como vai ser esse espelhamento com as outras crianças. Então, assim, oferecer cada dia um alimento diferente, né?
de preferência em todas as refeições, lembrando sempre dos grupos alimentares. Então, a gente tem ali o grupo da proteína, o grupo da fibra, o grupo do carboidrato. Não esquecer de ofertar isso. Lembrar sempre que dentro de casa o espelhamento é feito com os pais. Sim. Então, se a gente não acompanha nunca a refeição dos nossos filhos em casa, né, vai ficar difícil que eles possam ter isso como referência, até porque muitas vezes, quando a gente tem que terceirizar a refeição das crianças, muitas vezes esse funcionário, esse colaborador, ele não come junto com a criança, então a gente perde um pouco dessa referência, né? Sim. Quando é uma família que se preocupa muito com o alimento, que se preocupa muito com a qualidade da alimentação que está sendo ofertada em casa, essa família normalmente tende a passar isso para aquela criança, e a tendência é que essa criança, sendo criada nesse ambiente, ela vai ter uma chance maior de se desenvolver, de ter um crescimento adequado, né? Então, eu acho que aos pouquinhos, a gente dando para eles uma alimentação variada, do ponto de vista qualitativo e quantitativo, né? Sem excessos, sem ficar muito preso, né? A gente tem algumas pesquisas que falam que mais ou menos 20 a 30% dos pais pensam que os seus filhos não comem bem por algum motivo. E aí a gente tem que lembrar sempre, eu acho, Augusto, qual é a expectativa que a gente cria. Porque eu já vivenciei experiências, tanto em consultório quanto a nível, né? Eu fui consultora durante 40 anos de um ambiente, né? Uma escola particular de educação infantil. Então, durante 14 anos eu pude acompanhar algumas crianças e o que a gente percebia é que muitas vezes a expectativa da família é que aquela criança consumisse aquele prato inteiro que era servido, né? Sim. E muitas vezes aquela criança ela não dá conta, ela não domina aquilo tudo. Ela tem um reservatório gástrico menor do que a gente tem como expectativa, ou ela tem um fracionamento de dieta maior. Então, assim, muitas vezes ela vai comer muito menos do que a gente quer. E outras não, outras comem igual um prato de adulto, né? Acho Sim. que isso é importante que a gente saiba lidar com cada criança e respeitar a individualidade de cada uma. Uma coisa interessante, né? A pessoa que trabalha contigo, né? A pessoa que é seu funcionário, quando você vai trabalhar, a criança fica à mercê desta pessoa. E aí foi o que você comentou, né? Ela não come junto, mas tá ali do lado, né? Olhando, mas porque talvez a alimentação dela dentro da casa dela não seja como a sua para o seu filho, ok? Na hora de fazer essa entrevista, você faz essa pergunta para a pessoa, o tipo de alimentação que ela tem em casa? Sim. Normalmente, quando eu atendo criança, ela geralmente vem acompanhada do pai ou da mãe ou de uma avó. Muitas vezes a funcionária a colaboradora, ela comparece à consulta também, né? E aí a gente geralmente conversa com todos da família. Geralmente é uma consulta mais demorada, porque todos têm, de alguma forma, né, que contribuir com um pouquinho da consulta. Então, é uma anamnese mais demorada. Mas é muito importante, inclusive, né? A gente solicita, em alguns casos de seletividade alimentar, que quando a família não consegue estar presente nas refeições, que essa colaboradora ela possa sentar à mesa, possa estar naquele momento, né, compartilhando com aquela criança da mesma refeição. Então, eu preciso estar com aquela criança, consumir o alimento que aquela criança está consumindo, para que ela veja que aquilo ali é normal para ela. Entendi. Bom, mas veja bem, e se ainda assim, fazendo que tudo que a criança não experimenta, não come, apresenta uma seletividade, como você comentou, alimentar? Como proceder? Tem mais alguma fórmula? Pois é, que desafio, né, Augusto? Eu acho que a seletividade alimentar, o consumo alimentar reduzido, ele vai acontecer em diferentes fases, né, da infância. Na verdade, diferentes fases da vida. Na primeira infância, logo na introdução alimentar, esse começo, a quantidade, o volume que vai ser consumido ou o alimento que vai ser consumido, ele vai depender muito ali também do consumo do leite materno ou de alguma fórmula. Então, se a gente oferta aquele alimento novo muito próximo do horário que ele consumiu o leite materno ou a fórmula, essa ingestão pode estar comprometida, né? Sim. Se aquela criança experimentou aquela banana, por exemplo, a primeira vez, mas recusou da segunda, não quer dizer que ela não gosta mais da banana.
A gente sim, costuma dizer que a criança precisa experimentar no mínimo de 10 a 15 vezes aquele alimento e de diferentes formas para a gente assegurar que de fato a gente vai dar um tempo na banana e em outro momento a gente vai ofertar. sim, Quantas crianças, né, e adolescentes passam muito tempo sem consumir determinado alimento? No entanto, na idade adulta, eles revisitam aquele sabor. Eu tenho um paciente aqui meu na live e eles sabem, né, que eu falo exatamente isso. Revisite o sabor, né, do brócolis ou de determinado alimento, sim. porque isso aconteceu lá na sua infância. Então, você não gosta ou não gostava ou não gostou por algum momento. Às vezes, a forma de apresentação, né? Eu me recordo muito que na minha infância o costume era misturar os alimentos no prato. E Sim. eu tenho uma tendência a gostar dos alimentos separados. E a criança tem uma tendência de gostar daquele prato que é um prato colorido, que é um prato bonito, que é um prato, né, atrativo. Então, em primeiro lugar, é importante falar que se a alimentação, a dieta que é ofertada para essa criança, ela não é atrativa, convidativa, quem é que vai querer, né? Então, o prato, ele precisa, de repente, ser um prato diferente, o talher precisa ser um talher diferente. A gente precisa mudar. Então, às vezes, a couve, ela não vai ser consumida cortadinha, refogada, mas na forma de panqueca, a criança pode aceitar, né? Sim. E a gente sabe que a partir de 2 anos existe uma fase ali de diminuição no processo de crescimento, de demanda energética. Então, a partir de 2 anos, algumas crianças vão diminuir a ingestão calórica. Então, muitas vezes, aquela mãe, aquela família se incomoda, porque a criança começa a comer menos. É uma fase também, né, de início na escola, faz uma Sim. adaptação escola, pega muitas viroses. Então, é uma criança que geralmente passa por um momento de readaptação. E aí a gente costuma dizer que seria interessante que essa família ajudasse ela nesse sentido, né, a criança. Depois a gente vem com uma fase desafiadora a partir de 7 anos de novo. Então, a criança ela já Bravo. está em um processo de certa autonomia, não totalmente, mas certa autonomia, de escolha. Então, assim, isso eu não gosto, não quero comer, sei lá, um molho pesto, não quero nada verde no meu prato. E é importante a gente, de repente, respeitar um pouco isso, ou até negociar com essa criança. Tudo bem, você não quer comer, mas o prato colorido, ele vai ser entregue. Então, eu vou deixar aqui no canto, então a gente pode fazer uma separação, inclusive, no prato, mas esse alimento, ele está lá sendo visto, né? Ele está lá sendo observado por aquela criança. Não é interessante que a gente já dê o prato totalmente pronto. É importante que a criança possa contribuir, pegar no talher, pegar na concha, pegar na comida. É muito importante, Augusto, que essa criança ela participe, inclusive, da compra do alimento. Que ela vá ao supermercado, que ela vá à feira livre, que ela vá à horta, né? Então, hoje a gente tem algumas cidades, mesmo urbanas, com as hortas Sim. comunitárias. Então, por que não, né, levar essas crianças, mostrar para elas? Muitas vezes ela não sabe o que é uma alface, um maço de alface. Tanta gente chama de pé de alface, né? Pé de alface, como assim? Então, é importante a gente trazer essa criança para a realidade. Às vezes eu costumo dizer aos pais, por que não uma lista? Né? Vamos preparar uma tabelinha ali para que ela possa ir marcando o que ela já pegou no supermercado. Muitas vezes, dependendo da idade da criança, no consultório, eu convido a criança para me ajudar na preparação do cardápio. Então vamos lá. Das folhas verdes, o que, que você reconhece? Dos alimentos vermelhos, o que, que você reconhece? Né? Eu costumo fazer uma tabela de experimentação, então a criança seletiva, ela leva para casa uma tabela de experimentação, o que é que você experimentou essa semana de novo. Então é um trabalho diferenciado. Então esse paciente que apresenta seletividade alimentar, que a gente identifica no consultório com a família, que existe essa queixa e essa percepção, a gente vai fazer uma abordagem diferente da abordagem com outras crianças, né? Ele precisa de um atendimento mais individualizado, semanal, muitas vezes. Entendi. Eu sempre faço um momento interativo com as pessoas que entram na nossa live e fazem uma pergunta. Como você já comentou acho que é um paciente seu, mas não sei, Duda Cota, ela falou aqui. Quando a criança tem um apetite voraz, gostei, pode ser fome emocional ou realmente é uma deficiência nutricional? Obrigado, Duda. Oi,
Duda é minha paciente também. Então, essa fome voraz é importante a gente pensar um pouco se ela está acontecendo por deficiência de algum alimento, pode acontecer, mas eu acho que o que pode estar acontecendo, Duda, é o acréscimo de muitos farináceos, farinha de rápida digestão e absorção. Certo. Quem sabe se acrescentar um pouquinho mais de fibra, né, em todas as refeições, ou um pouquinho mais de proteína nas principais refeições, como café da manhã, almoço e jantar, essa criança não vai se sentir mais saciada. E é importante também conversar. Isso acontece muito na adolescência, por exemplo, quando a criança que não é mais criança, né, que entra na adolescência, ela vai diminuir, ela vai sair daquela fase que ela tinha de necessidade de consumo aumentado energético pelo crescimento, ela começa a sair da fase de estirão, e aí ela começa a acumular gordura, mas ela vinha no processo de consumir muito, dieta hipercalórica, né? E aí é importante a gente, ou os pais, ou o profissional, conversar com essa criança, com esse adolescente e explicar. Eu acho que não tem problema nenhum, né? A gente só precisa ter cuidado da forma como a gente vai falar. A gente não precisa dizer para a criança, você vai ser obesa, você vai ser gorda. Não, a gente pode dizer, olha, a gente vinha num movimento de crescimento, de agora em diante você não vai mais crescer tanto. Quem sabe não seria interessante que você diminuísse. Veja que você já comeu 10 pãezinhos, 10 pães de queijo. Por que tanto pão de queijo se você lanchou hoje? Né? Eu acho que conversar com a criança, com o adolescente, é importante. Mayra, uma amiga minha, Juliana Osso, é de São Paulo, se mudou para Salvador e voltou para São Paulo. Já queria fazer essa pergunta antes, diante do que você vem comentando sobre alimentação, como você recebe pais, né, no seu consultório. Existe uma dificuldade muito grande, por exemplo, uma pessoa que teve a criança em São Paulo, 2, 3 anos, 4 anos, só São Paulo. Aí se muda para a terra maravilhosa de Salvador, que a comida é o oposto. Aí barra tudo, porque a comida é totalmente, pelo menos eu sinto, totalmente diferente. Como é que faz isso, essa transformação? Olha, essa aceitação, vou dizer melhor. Eu não acho que é totalmente diferente, né? Assim, eu penso que a alimentação do brasileiro, de um modo geral, ela vem mudando muito ao longo dos anos. Então, assim, hoje a gente não tem mais um consumo tão grande, por exemplo, de arroz com feijão, né? No prato da maioria dos brasileiros. Isso vem mudando um pouco. Ainda é a base da alimentação. Mas aqui na Bahia, a gente não consome dendê todos os dias, porque não seria um horror, né? Mas não falando só do dendê, existem outras comidas que são pesadas também, que a gente come todos os dias, né? Mas, assim, eu acho, Augusto, que a dificuldade maior dessa família não vai ser tanto pela questão alimentar, né? Pela questão da cultura regional, do que é consumido aqui, do que é consumido em São Paulo. Mas muito mais pela mudança da casa, pela mudança da escola, pela mudança do ambiente. Então, ela tinha ali uma segurança naquele ambiente e foi tirada. Quantas crianças, Augusto, elas param de comer porque a funcionária foi desligada, a funcionária foi demitida ou a funcionária pediu para sair da casa? A criança para, interrompe completamente. Quando a gente vai fazer uma investigação, a criança comia bem, de repente a funcionária precisou ser desligada ou pediu para sair, a criança parou de comer. E aí a gente vai fazer um movimento aí, não é uma equipe multidisciplinar, né? A gente precisa da ajuda dos outros profissionais também, mas é um trabalho desafiador, né? Então, eu acho que não é pela adaptação à cultura local, a alguns alimentos que a gente consome aqui, mas é muito mais por essa mudança que aconteceu naquele ambiente que ela vive. Entendi. Bom, são 9 horas e 20 minutos. Para você que está chegando aqui agora na nossa live, eu sou o José Augusto Arruda, hoje entrevistando aqui dentro do 10 Perguntas, Mayra Coelho Ribeiro, nutricionista e consultora na área de educação infantil. Olha, o negócio está ficando quente aqui. Adriana Sampaio, pode fazer suplementação de vitaminas em crianças? Uma. E depois tem a Duda novamente. Obrigado, Duda, por essa interatividade com a gente. Meu filho comia feijão e agora não está mais aceitando. O que posso oferecer para substituí-lo? Rapaz, as perguntas são pesadas. Adriana também, minha paciente querida, obrigada pela participação. Então, existem os protocolos, né, que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda. Então, tem os momentos que a gente faz a introdução de ferro,
de forma regular, né? Alguns pacientes não vão fazer, algumas crianças não vão fazer. Mas, de um modo geral, existem os protocolos de reposição de ferro, vitamina D, vitamina A. E, além disso, fora de um protocolo, já com a criança um pouco maior, a gente vai fazer o exame de sangue no paciente e ou vai avaliar sinais e sintomas que aquela criança, a partir do exame físico ou do relato da família, que aquela criança possa estar apresentando alguma necessidade nutricional específica. E aí a gente vai focar e vai ver, né, se é possível essa reposição através do alimento. Então, muitas vezes, na infância, após esse período de reposição da vitamina A gente faz, tem um cuidado maior com os alimentos alaranjados, né? Então, se o paciente ele está bem nutrido, ele não vai precisar consumir os alimentos alaranjados todos os dias. Então, ele pode fazer um rodízio, dia sim, dia não, né? Sim. Então, eu não preciso ofertar para ele na forma mais de suplementação. Bom, Duda perguntou a respeito, né, do filho que não está consumindo feijão. Comia feijão, agora não come mais. Então, Duda, a gente tem o grupo alimentar das leguminosas, o feijão, a lentilha, a ervilha e o grão de bico. Eu acho que a gente pode pensar nessa troca aí inicialmente. Esses grãos, eles podem ser oferecidos cozidos com caldo ou sem caldo, na forma de salada, na forma de tutu, né? Não precisa ser o preparo igualzinho ao tutu mineiro, mas ele pode ser batido também. Ele pode ser ofertado até na forma de massa. Hoje a gente tem macarrão de feijão, por exemplo, né? Ele pode ser adicionado também na sopa. Então, batido, de repente essa criança aceita. A gente tem muitas crianças que não comem feijão, mas a sopa batida de feijão, eles vão aceitar. Então, vamos ver se... Fica a dica, né? Fica a dica. Eu, quando era pequeno, não comia carne de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. E aí, ao longo, comecei a comer carne. Fui casado com uma nutricionista e uma naturalista, que é pior ainda, né? Que é pior ainda. Mas sobrevivi. Então, firme. Mas você não comia carne vermelha ou a proteína animal? Carne vermelha. Ah, tá. Uhum. Não comia de jeito nenhum. Hoje a gente tem algumas crianças que vêm com uma proposta, né, de estilo de vida. Eles verbalizam, eles chegam ao consultório, as famílias extremamente incomodadas, que eles não querem consumir proteína animal, porque eles têm uma preocupação com o ambiente, uma preocupação com os animais, e aí eles não querem consumir mais a proteína animal. A gente sabe, inclusive, que algumas crianças por não consumirem muito a proteína animal, ficam com um pouco, né, não é fragilidade, um cansaço precoce, mastigam e às vezes não conseguem consumir toda a proteína que a gente coloca no prato. Então, a gente respeita isso, coloca mais fracionado, bate, bota na sopa, faz um omelete, tenta outras formas de ofertar proteína para essa criança. Tá certo. Maíra, enquanto você toma um pouco d'água, deixa eu mandar abraços aos meus patrocinadores, porque sem eles a gente não é ninguém. Maria Célia Baiardi, obrigado por estar aqui com a gente. Juliana Osso, que era de São Paulo, foi para Salvador, voltou para São Paulo. Maria Fátima também, minha prima, lá de Ribeirão Preto. Está entrando bastante gente aqui, fico bem contente, porque quando se fala em criança, eu vejo que você assinou para o Jailson, não entendi bem. Jailson entrou, você assinou. Jailson, obrigado por estar aqui com a gente. Bom, deixa eu mandar um abraço aqui para o nosso amigo Wilton Júnior, da WJR Creative, é um dos nossos apoiadores aqui do nosso programa. Ele é o principal, a pessoa principal que fez aqui este nosso banner, toda a criatividade do nosso banner. Muito obrigado, meu querido amigo Wilton, da WJR Creative, e também ao André Curti, da Seiva. Olha que interessante. Seiva. Quem quiser já acompanhar, adicionar, @Seiva. Muito obrigado. A Seiva é um marketplace de produtos e serviços sustentáveis, feito para quem quer cuidar de si e do planeta. Muito obrigado aqui ao André Curti, que está patrocinando, apoiando o nosso 10 Perguntas já há mais de 4 anos. E também lembrando que, falando de comida e saúde, no calendário da saúde, o mês de março é representado pelas cores amarelo, lilás e azul. Não tinha o lilás, mas está aqui o azul e o amarelo, simbolizando a campanha de conscientização sobre diversas doenças,
como a endometriose, o câncer de colo de útero e o câncer do intestino. Então, eu sempre falo, hashtag prevenção. Tá certo, doutora? Isso mesmo. Então, vamos lá. Bom, eu vou fazer duas perguntas em uma. Oi, desculpa. Aproveitando que você falou, né, que é um mês que relacionado com o câncer de intestino, hoje a gente já tem uma mudança no cenário brasileiro, né, e mundial, que é a mudança de uma faixa etária. Então, antigamente a gente tinha uma faixa etária de câncer de colo retal a mais ou menos em torno de 60 anos a população. Hoje isso já desceu para cerca de 30 anos e provavelmente tem associação com o consumo de ultraprocessados. Então, isso já é publicação científica. Veja que foram 30 anos menos. Então, a gente desceu bastante, né? Graças a Deus. Nós vamos falar muito sobre elementos processados e ultraprocessados. Está tendo muita pergunta, achei interessante aqui. Então, vou fazer as duas perguntas. Criança pode fazer uma dieta vegetariana? Uma. E gostei dessa pergunta, é bom saber. Tem mais uma, é bem interessante. Como funciona o fornecimento para a alimentação das crianças durante o período escolar em instituições públicas e privadas? Então, qual que você quer que eu responda primeiro? A vegetariana? Sobre a dieta vegetariana. Quando eu falo criança, no meu ponto de vista, eu acho que até os 10, 12 anos, pode ser isso? Não sei. 12 anos, Então, pode fazer uma dieta vegetariana, a gente pode, mas a gente precisa se preocupar na distribuição proteica, estimular bastante o consumo de legumes, de sementes, de fibras, né? Então, eu tenho paciente vegetariano, tanto menina quanto menino. Eu tenho paciente vegetariano atleta infantil. Então, o que a gente precisa, na realidade, é observar, calcular realmente quanto de proteína essa criança está consumindo através dos vegetais, das leguminosas, do tofu, enfim, do que geralmente é costume dessa família, e avaliar se ele está atingindo as necessidades proteicas dele. E aí, vamos lá. Bom, outra pergunta era a respeito da alimentação para a alimentação das crianças durante o período escolar em instituições privadas e depois também das públicas. Pronto. Nas instituições públicas, né, a gente tem uma regulamentação, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PNAE, e ele determina ali quanto que aquela criança vai consumir ou o que ela deve consumir naquele ambiente escolar, enquanto ela está naquele ambiente. E o ideal é que a recomendação é que se assegure naquele momento ali, daquele ambiente, a maior parte das necessidades nutricionais daquela criança. Certo. Então, o que o governo, as instituições, a União, o Estado, os municípios, é que aquela criança saia dali alimentada, vamos dizer assim, para que ela chegue em casa e não tenha ou tenha apenas uma única refeição, uma refeição com volume calórico e uma densidade calórica mais baixa, né? Então, naquele ambiente ali, por isso que às vezes a gente se pergunta, algumas pessoas perguntam, tem estranhamento até, por que que no lanche do meu filho muitas vezes é servido, vou dar um exemplo, né, um macarrão com carne moída? Porque ali a gente está dando, né, 3 grupos alimentares, muitas vezes, 4 grupos alimentares, para assegurar a necessidade energética daquela criança naquele período. Certo. Tá? Então, é essa recomendação da União, do Estado, dos municípios, e tem essa supervisão. Bom, no ambiente particular, das escolas particulares, isso varia muito, oscila muito. Tem crescido muito nos últimos anos, nos últimos 12 anos, a opção do integral nas escolas. Então, as crianças têm ficado durante o período, né, integral na escola. Muitas famílias pegam essas crianças já alimentadas do lanche da tarde, ou até algumas jantam na escola. Então, tem esse modelo onde todas as refeições são realizadas na escola. Em um desses ambientes que eu trabalhei, que eu fui consultora, era dessa forma. A gente tem escolas onde todas as refeições são feitas na escola, porém são encaminhadas pela família. Então, aquela família, né? Eu tenho pacientes, por exemplo, que precisam se organizar com tudo. A criança vai para a escola quase com uma mala de comida, porque precisa ser consumido na escola e a mãe está trabalhando e a criança está ali naquele período integral. E tem a refeição que é parcial, ou seja, a criança leva o lanche de casa, mas o almoço ele é disponibilizado pela escola. E aí essa escola ela pode produzir aquele alimento ali,
pode ser um serviço terceirizado ou um serviço transportado. Então, foi produzido em um outro ambiente e foi trazido para aquele ambiente escolar ali. Independente né, de como isso é feito no ambiente particular, ele também tem essa preocupação de estar ofertando para essas crianças todos esses grupos alimentares, né? Então, é muito importante que essa instituição, tanto pública quanto privada, evite os alimentos ultraprocessados. Então, no ambiente público, isso é inclusive mais rígido e mais cobrado. Então, agora em 2025, a recomendação é que fosse utilizado apenas 15% do que é ofertado para as crianças com os ultraprocessados e a programação para que em 2026 isso chegue a 10%. Ou seja, a tendência é que a gente vá diminuindo isso no ambiente escolar, que é um ambiente onde a gente, em tese, tem supervisão. Eu vi uma reportagem dizendo que 70% das escolas públicas, basicamente, é 100% de produtos processados. É alarmante isso, né? Isso é o ideal, mas na legislação a gente pode ter até 15%. O ideal é que a gente não tenha nada. O ideal é que a gente possa ofertar para essas crianças o alimento in natura, né? Ou o alimento minimamente processado. Mas o ideal é que eu não tenha nenhum ultraprocessado ofertado para a criança, né? Olha, Rosário, chegou uma pergunta bem interessante. Com relação às práticas alimentares não saudáveis, o consumo de alimentos processados e olha, como devemos agir, consumo de alimentos processados e ultraprocessados, como devemos agir com relação às práticas alimentares não saudáveis? Bom, acho que até você já entrou nesse assunto, mas a minha produtora mandou aqui, pede para ela falar novamente sobre isso, essa relação, as práticas alimentares não saudáveis. Então, eu acho que aí a gente vai precisar de uma tríade, né? Eu acho que tanto a escola é responsável, mas principalmente a família. E a gente não pode colocar, né, só a criança como responsável. Ah, meu filho come só biscoito, meu adolescente só consome ultraprocessado, só gosta de biscoito recheado. Na realidade, a gente tem aí três, né, uma tríade mesmo, três responsáveis. Então, a gente tem a família em primeiro lugar, a gente não pode delegar para a escola somente essa responsabilidade e nem tampouco para a criança. Sim. Porque ela não vai ao mercado fazer compra. Quem vai ao mercado é a família, né? Sim. Não é ela que determina e faz a escolha, em tese, do cardápio que é ofertado na escola. É a escola, através de uma supervisão de um nutricionista. Então, assim, ela está ali como na verdade, ela está sendo moderada. Existe um moderador, existe um maestro, existe um guia para moderar essa criança. Então, eu costumo dizer, Augusto, que a gente delega para a escola a educação, a gente vem delegando muitas vezes nesse novo ambiente que surgiu aí nos últimos 12, 13 anos, a responsabilidade da alimentação. E aí, em que lugar que a gente se coloca como responsável, né? Então, até a escolha da escola que eu vou fazer, o que é ofertado nessa escola é importante. Eu já vi criança dentro de uma outra instituição privada que eu trabalhei, levando para lanche da escola um achocolatado, uma barrinha de chocolate e um bolo de chocolate. Essa criança ela levou 3 produtos que tinham como principal ingrediente o chocolate. Só para você ver, em uma caixinha de achocolatado eu tenho mais de 20 gramas de açúcar. Então veja, nossa. Pois é. E a gente chega a ter criança consumindo uma média de 120 a 150 gramas de açúcar por dia. E a gente não está falando de açúcar de adição, fora o açúcar de adição. A gente está falando do açúcar que, direta ou indiretamente, está sendo adicionado a esses alimentos ultraprocessados, né? Você comentou sobre... eu nunca vi, né? Porque na minha época não tinha. Comentou sobre nutricionistas dentro das escolas. Isso já é uma norma. Dizer, eu estudei em público e estudei em particular. E nos dois, nunca vi. No público é obrigatório, né? Há muito tempo. A gente não tem uma nutricionista para cada escola. A gente tem uma nutricionista que muitas vezes é do município ou do estado e ela fica responsável
pela escolha, pelo cardápio, pelo direcionamento desse cardápio para essas escolas, né? Sim. Ela tem uma rede de escolas que ela supervisiona. No ambiente privado, a gente tem, especialmente por uma norma da vigilância sanitária, se eu tenho mais de 50 crianças naquele ambiente ali, onde a refeição é produzida lá naquele local, eu preciso de supervisão, tá? Mas, a não ser que seja uma refeição transportada ou seja uma refeição terceirizada. Mas o diferencial, Augusto, nessas escolas agora privadas, não é só ter uma nutricionista para a supervisão do cardápio. O grande diferencial são as aulas de educação nutricional. Então, essas crianças, elas vão ser expostas. Então, lá na frente, quando você me perguntou sobre seletividade alimentar, é importante relembrar que essas crianças, muitas vezes, elas vão ser expostas a alimentos que em casa elas não seriam, mas elas vão ser provocadas pela outra criança, pelo nutricionista, pelo professor, e aí aquela coisa do espelhamento, né? Então, se o meu colega experimentou alface, por que eu não vou experimentar, né? Entendi. E aquela criança, às vezes, come com gosto, com a voracidade tão grande, e tem uma música por trás dessa brincadeira, dessa experimentação. Então, muitas vezes, a gente tem ali diferentes elementos que vão propiciar a experimentação. Então, às vezes, vai ser a única vez que essa criança vai experimentar determinado alimento, mas é muito importante para a memória dela, né? Para ela sair com essa vivência. Tá certo. Bom, são 9 horas e 37 minutos. Para você que está chegando aqui agora na nossa live, eu sou o José Augusto Arruda, hoje entrevistando aqui dentro do 10 Perguntas, Mayra Coelho Ribeiro, nutricionista e consultora na área de educação infantil. Mas enquanto você toma água, deixa eu mandar mais um abraço para o nosso patrocinador, que é Raul Canelos Vargas do Amaral Advogados. Muito obrigado, doutora Flávia, a todos do escritório que estão apoiando o nosso 10 Perguntas rumo aos 5 anos. Escritório de advocacia comprometido com as causas sociais. Completa mais de 11 anos de atuação na área criminal. Obrigado, doutora Flávia, e a todos os envolvidos por estar apoiando o programa 10 Perguntas. Cadê aqui? Está chegando muitas perguntas aqui, estou até me perdendo um pouco. Vamos lá. Isso é muito bom. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Pessoas estão mandando, eu gosto de fazer essa interatividade. Como falar? A Adriana Sampaio. Poderia falar um pouco sobre diabetes infantil? Então, é interessante, Adriana, essa pergunta, né? Porque quando a gente fala do consumo de ultraprocessados, do aumento no consumo de ultraprocessados, a gente fala, inclusive, de uma publicação que teve agora em 2025, do Atlas de 2025, que ele fala que um a cada 3 brasileiros está acima do peso, está obeso, né? A gente tem, na verdade, 31% de obesidade, 37% de sobrepeso. Ou seja, a gente tem 68% da nossa população acima do peso. E aí, o que é que a gente vê de mudança nesse cenário social, econômico, político, ao longo desses anos aqui no Brasil? Então, a gente vê um consumo muito grande de ultraprocessados, por exemplo. A estatística mostra que 26% da base da alimentação dos adolescentes é de ultraprocessado. Então, o que que isso gera naquela criança, naquele adolescente? Então, um volume muito pequeno de nutrientes, um volume muito pequeno de fibra, e entra dentro daquilo que eu expliquei para a Duda. Então, se eu tenho um volume reduzido de fibra, cadê a saciedade que eu não vou ter? Um volume muito grande de calorias, de açúcar, de sal naquele alimento. Ou seja, aquele alimento ali, ele vai ocupar, né, caloricamente falando, uma quantidade muito grande de caloria, sendo que muitas vezes aquela quantidade de caloria ali equivale a 4 biscoitos, por exemplo. Então, é um volume de caloria muito grande com um volume de alimento pequeno. Então, quantitativamente é pequeno, mas a quantidade de caloria é grande. Então, não é só obesidade. Então, eu vou ter um crescimento muito grande das doenças crônicas não transmissíveis, que seriam obesidade, diabetes, hipertensão. Então, a diabetes, ela entra aí nessa fase, inicialmente muito quietinha, né, rasteira, entra primeiro com uma resistência à insulina,
entra primeiro com algumas manchas de escurecimento na região do olho, axila. Às vezes a criança tem ali uma concentração de gordura em região abdominal. Então, aquela família, aquele pai, aquela mãe, aquela avó que é, né, cuidadora, ela tem que estar ali alerta e vigilante a respeito dessa qualidade desse alimento. E é muito importante, né, falar sobre a questão da leitura dos rótulos. Então, se eu não vou estar ofertando um alimento in natura, ou seja, um alimento que veio da terra e que eu somente lavei, higienizei e retirei as partes que não quero ou que não estão próprias para o consumo. Se eu vou precisar de um alimento processado ou ultraprocessado, é importante que eu aprenda a ler o rótulo. Então, a gente tem hoje, inclusive, aplicativos de leitura de rótulo que podem auxiliar a população e ficar atento, né? A senhora comentou 30% de pessoas que estão acima do peso e 30 e poucos por cento de pessoas, de crianças que estão? Crianças não, de adultos. 31% pesos, 37% com sobrepeso, né? 68% estão acima do peso. Uma coisa que eu tenho reparado, e foi uma preocupação minha, inclusive, quando minha filha na fase de adolescência, que pouco se falava em educação física, no crescimento, né? Porque depois passa do colegial, acaba esquecendo um pouco o esporte. Eu vejo muito pouco se falar nisso do esporte dentro das escolas. Não digo, eu vou falar porque também eu estudei muito mais tempo na estadual. Mas também na particular, também, de determinado tempo, não tinha mais. Isso pode dar, tem algum problema disso em termos de alimentação? Alimentação, não digo, como eu posso falar? Gente, está me espalhando um pouco a palavra. Né? De ganho de peso. Isso, exatamente. Sem dúvida, Augusto. A gente costuma falar que são gatilhos, né? O que é que a gente tem ali dentro daquele cenário, se a gente for pensar em um mapa mental ou em construir ali um raciocínio com aquele paciente, o que é que está contribuindo para aquele ganho de peso? Então, a gente tem a alimentação de qualidade ruim, que aí é o foco, acho que, da sua entrevista, é a questão do consumo dos ultraprocessados, dos alimentos industrializados, acrescento, inclusive, dos aditivos químicos, acrescento, inclusive, os agrotóxicos, né? Mas se a gente pensar que aquela criança não dorme bem, que ela tem uma noite de sono ruim, que ela não pratica atividade física, e aí seja no ambiente escolar, que muitas vezes são 2 vezes por semana, e muitas vezes, se eu não quero participar, eu não sou obrigada a participar. Ninguém me obriga, porque muitas crianças falam isso, né? E poucas crianças realmente se preocupam com essa questão da importância do exercício físico. Algumas famílias estão mais atentas, né? Principalmente famílias que são mães ou só têm um filho, para perceber a importância do exercício físico como forma, inclusive, de socialização. Sim. Então, o exercício físico, ele entra ali para socializar, para dar limite. Hoje, inclusive, para diminuir o tempo de tela. Então, se eu levo meu filho para fazer uma atividade física, e se for uma atividade física coletiva, ele vai aprender a se comportar naquele ambiente coletivo, saber a importância do outro. Veja que uma criança que é filha única, um adolescente que é filho único, ele muitas vezes ele tem comportamento, né, de individual, de egoísta, enfim. Mas no ambiente coletivo ele vai ter que aprender a se colocar e saber a importância dele no grupo e do grupo para ele. Então isso é muito importante. E essa questão da tela. Então, tempo de tela, a exposição do tempo de tela, isso tem contribuído de uma forma muito negativa. Porque aquela criança que está sendo exposta ali, assim, uma coisa que a gente não comentou é que desde 1990 foi proibido publicidade para criança. Chegou uma pergunta bem interessante sobre essa propaganda, mas continua, desculpe ter interrompido. Então fale. Assim, com excesso, qual seria a estratégia para reduzir o contato com essas propagandas e a exposição a essas informações que estimulam o consumo desses alimentos processados e ultraprocessados? Então, o tempo de tela já tem uma recomendação, inclusive, vigente, né? Que a criança não deveria estar utilizando o celular nas escolas. Então, o MEC já determinou essa norma. Desculpe. Tardiamente.
Tardiamente, exatamente. E que, se for utilizar algum eletrônico, que seja com supervisão e com pesquisa. Na minha opinião, não deveria nem levar para a escola, né? Então, mas com relação aos adolescentes, isso tem tido aí uma negociação e uma disputa entre eles e as escolas. Bom, mas se eu reduzo o tempo de tela, então a tela, por exemplo, até 2 anos, eu tenho que evitar. Porque aquela criança, ela está sendo exposta. A propaganda que ela está vendo no celular, nas redes sociais, não é para ela, mas atinge ela. Sim. Muitas vezes a gente está aqui, o tema é alimento, alimentação, mas muitas vezes, por exemplo, a gente pode transferir isso para a questão da maquiagem, da skincare, do que as meninas e os meninos estão sendo expostos em redes sociais, né? Das meninas que querem se maquiar, querem ir para as escolas maquiadas. Quem é que está trazendo essa propaganda para elas? Rede social. Então, ela repete o que a rede social está trazendo para ela. Então, eu já tive, por exemplo, criança no consultório me pedindo para comer barrinha de uma marca tal. Eu falo, peraí, mas quem te falou dessa barrinha dessa marca tal? E aí, não, eu vi na internet. Então, aquela propaganda daquela barrinha não foi para aquela criança, mas atingiu aquela criança. Então, por que a gente precisa supervisionar? Porque muito cedo aquela criança está sendo exposta a esse tipo de alimento que não é para ela, que não é para a idade dela. Aliás, não deveria ser para ninguém, né? Sim. Mas, e não só a respeito de propaganda de alimento, de tudo de um modo geral. Só para você ter ideia, o adolescente, a partir de 13 anos, a recomendação é que ele veja só 3 horas de tela por dia. É muito raro você ter um adolescente que fique só 3 horas. Nós também, né? Inclusive, nós também, né? Mas aí... Olha, eu posso dizer, diante das suas palavras, que trabalha em quadros consultórios e tudo mais, essa é uma pergunta que a minha produtora está fazendo aqui. Entendi. Pós-pandemia, o seu trabalho triplicou? Você sabe que... Por quê? Tudo bem, ficou mais em casa, tudo bem, bem cuidado. Porém, telas a 24 horas, porque os pais saem para trabalhar, né? Essas escolas que você comentou, que as crianças chegam em casa já bem alimentadas, com banho e estudadas, já que você feito a lição de casa, ok, isso é bom porque os pais que hoje ficam o dia inteiro fora são mais cobrados, né? Porque tem que manter a casa, aquela coisa toda. As mulheres estão mais fora de casa, então isso é ok, tranquilo. Mas, por outro lado, a alimentação, eu vejo aqui, escutei que as mães de colégios públicos rezam para as crianças ficarem o dia inteiro na escola, porque lá se alimentam muito melhor do que dentro de casa, que não tem em casa às vezes. Então, o teu trabalho de pós-pandemia triplicou ou você achou que não foi normal? Chegou normal antes e depois? Logo no comecinho da pós-pandemia, não, né? Então, logo no comecinho da pós-pandemia, a gente teve ali, dentro da área de saúde, de um modo geral, uma demora, houve um retardamento, inclusive, desse retorno desses pacientes, né? Porque a gente está falando de um cuidado com a alimentação. E aí, naquele momento, aquele medo, aquele surto, enfim, houve, na verdade, um adoecimento mental muito grande. Sim. Muitas pessoas, crianças, adolescentes e adultos, ganharam muito peso. Outras perderam muito porque ficaram com medo, infelizmente, pelo número de mortos, de morrer. Mas o consumo de álcool muito alto, né, pelos adultos. O consumo de medicamento aumentou muito. E aí, no último ano e meio, é que a gente percebeu aí uma melhora no consultório, um retorno à busca por tratamento. Mas a gente percebe hoje, Augusto, uma quantidade muito grande de crianças, adolescentes e adultos inflamados. Então, hoje se fala muito a respeito de inflamação. E quando a gente fala de preocupação com o rótulo, com o ultraprocessado, com o que a Adriana perguntou de diabetes, com o que outra pessoa perguntou de obesidade, a gente tem como principal preocupação a inflamação. Então, diante de todo o estresse da pandemia, pós-pandemia e tudo isso que eu falei, a nossa preocupação hoje é a inflamação. De que forma eu posso desinflamar o meu paciente? E aí é a alimentação saudável,
é o que você falou, exercício físico, é dormir bem, né? É tudo que a gente está falando aqui em contrapartida. Então, eu não estou trazendo nada de milagroso. A proposta que a gente está conversando aqui, esse bate-papo, essa interação, é, na realidade, um retorno ao que era feito, né? Entendi. Até tem uma pergunta aqui também, mas acho que você acabou respondendo. Quando a criança pede doce industrializado, como podemos substituir por algo saudável? O natural, talvez, o integral, né? A gente tem as versões mais saudáveis, né? Até, por exemplo, eu citei o exemplo da criança que falou sobre a barrinha. A gente tem versões de barrinhas industrializadas, processadas. Não é um alimento ultraprocessado, porque o alimento ultraprocessado, muitas vezes, é retirado apenas um ingrediente do alimento de origem, do alimento in natura. Um exemplo, eu tirei ali o óleo, e o único alimento que eu reconheço, o único ingrediente que eu reconheço é o óleo. Aí quando você vai ver o rótulo daquele produto, ele só tem óleo e o resto eu não reconheço mais nada, que é um monte de aditivo químico junto, né? Então, eu tenho versões mais saudáveis de barrinha, onde todos os ingredientes são alimentos. Ou seja, apesar dele ser um alimento feito em indústria, ele é um alimento minimamente processado, porque todos os ingredientes que estão ali são alimentos de verdade. Entendi. E o alimento minimamente processado ou processado, muitas vezes ele vai ser utilizado, porque eu preciso, às vezes, do processo de pasteurização, eu preciso, muitas vezes, acrescentar um pouco de sal, vinagre, para aumentar o tempo dele, né? A conservação. Eu preciso colocar, às vezes, para aumentar o tempo de prateleira daquele produto. Isso tudo é aceitável. O que não é aceitável é a quantidade, por exemplo, de açúcar escondido que a gente coloca ali. A gente tem produtos, às vezes, com 4 tipos diferentes de açúcar. A gente tem uma quantidade enorme de corante. E tanta criança com alergia e tanto corante sendo consumido, né? Então, a gente tem que fazer investigação aí. Deixa eu arrumar minha tela, está dando um problema aqui. Inclusive, se for de alergia, a nossa grande amiga Sabrina está perguntando como identificar se a criança pode estar apresentando uma alergia ou intolerância alimentar, qual o risco de prejudicar uma criança se não houver esse diagnóstico. Ela acho que comentou Sabrina, ela comentou já alguma coisa sobre os exames feitos, mas, doutora... Não, na verdade, não falei não. Não? Não. Só citei assim, mas para identificar alergia alimentar, muitas vezes existem algumas suspeitas, né? Então, o paciente apresenta, por exemplo, sangue nas fezes, o paciente apresenta esse eczema, essa dermatite que não tem cura, o paciente apresenta, às vezes, uma queda de cabelo, umas caspas né, que não sai, as unhas que descamam, tem estrias nas unhas, uma irritação no olho, um déficit de crescimento. Então, muitas vezes a criança não acompanha a curva de crescimento da Organização Mundial de Saúde. Então, isso tudo é um alerta para a gente. Muitas vezes essa criança apresenta diarreia ou uma prisão de ventre, uma obstipação grave. Então, isso tudo é um alerta, tanto para o pediatra, quanto para a família, quanto para o nutricionista, para investigar. A intolerância é feita e a pesquisa de alergia é feita através de alguns exames de laboratório para detectar. Muitas vezes, aquela criança precisa estar sendo exposta àquele alimento para que a gente consiga identificar ou não a alergia. Se eu faço a retirada daquele alimento antes de testar se a criança tem ou não alergia, eu não vou ter resultado. Ou o resultado vai estar falso positivo ou falso negativo, né? Sobre o leite, né? Derivado de leite, cresceu muito essa rejeição ou não? Porque eu bebia muito leite à noite, hoje muito pouco. Não sei se não é rejeição, parei meio assim, mas eu escuto falar muito sobre isso, que tem a lactose, né, professor? Isso, existe muito diagnóstico de intolerância à lactose, né? Então, ao longo do nosso crescimento, da nossa vida, a gente vai diminuindo muito a produção de lactase, que é a enzima que digere a lactose. A digestão desse leite vai ficando difícil para esse paciente, então muitos pacientes cursam com sintomas como distensão abdominal, gases, alguns pacientes com diarreia.
os gases muitas vezes fétidos, né? O pum fede muito, as fezes fedem muito. Então, essa pessoa ela fica desconfortável com esses sintomas. E aí busca esse diagnóstico. Na maioria das vezes, o diagnóstico dá positivo. A gente tem alguns casos de pacientes que o diagnóstico dá negativo, mas que ainda assim o paciente apresenta sintoma. Então, é muito importante a gente avaliar o exame que é realizado, mas avaliar a clínica do paciente. Porque muitas vezes a clínica ela é ou pode ser soberana em relação ao diagnóstico do paciente. Então, às vezes, a gente precisa ser muito criterioso na investigação. Imagina. Bom, são 9 horas e 50 minutos, temos aqui mais uma, duas, três perguntas, mas para você que está chegando aqui agora na nossa live, não fique preocupado. Após as 10 horas, vai estar já gravado no GTV e amanhã, a partir das meio-dia, estará no nosso canal do YouTube. E hoje estou entrevistando Mayra Coelho Ribeiro, nutricionista e consultora na área de educação infantil. Deixa eu mandar mais um abraço ao Rodrigo Bresser Pereira, da Bresser A7, nosso mais um patrocinador que está comigo há mais de 2 anos, da Bresser A7. Quem tiver o dinheirinho para colocar em ações, pode ligar lá para o Rodrigo na www.bresser7.com.br. É uma gestora independente de fundos com foco no mercado de ações brasileiro. Com mais de 15 anos de excelentes resultados, a empresa administra fundos e ações do multimercado. Fundo de ações e multimercado. www.bresser7.com.br. Deixa eu ajudar mais uma vez, porque infelizmente eu não sei. Aqui, José. Agora vai. Agora não tem como sair. Não está certo. Bom, falando em processados e ultraprocessados, mais uma pergunta que, inclusive, vem de Salvador. Por que falam tão mal dos alimentos processados e ultraprocessados? Porque com a nossa correria termina sendo mais prático. Você poderia falar um pouco sobre isso? Eu não entendi o começo da pergunta. Você podia repetir, por favor? Por que falam tão mal dos alimentos processados e ultraprocessados? Porque com a nossa correria termina sendo mais prático. Você poderia falar um pouco sobre isso? Pronto. Bom, pensando só em praticidade, acho que a gente não segue, né? Então, a gente precisa pensar na praticidade, no planejamento. Acho que o princípio de tudo é planejamento. Então, planejar a semana, planejar a dieta, a alimentação da casa, o cardápio da casa é o primeiro passo. O consumo de processados e ultraprocessados é condenável por tudo que a gente já conversou. Mas se a gente parar para pensar e se a gente puder fazer uma análise, Augusto, muito mais profunda do que, de fato, o alimento que está sendo desembalado, aquele alimento, muitas vezes, ele foi produzido, foi utilizado uma quantidade grande de agrotóxico. Sim. Muitas vezes, agrotóxicos que já foram banidos da Europa, dos Estados Unidos, mas que aqui no Brasil é consumido em grande quantidade. E aí a gente tem, inclusive, na lista de ingredientes desse alimento que eu estou desembalando, mais aditivos químicos que foram banidos na Europa e em outros países e que a gente consome, que aqui no Brasil a gente utiliza em grande quantidade. Então, imagine que essa pessoa, essa criança, na infância está sendo exposta a uma quantidade muito grande de toxina, a gente chama isso tudo de toxina, de xenobióticos, né? E a vida inteira ela está sendo exposta a essa quantidade grande de toxinas e xenobióticos. Imagine isso na idade adulta. Ela passou a vida, 60 anos da vida dela sendo exposta a isso. Então, eu estou trazendo para ela um ambiente que é propício ao aparecimento de doença. Sim. Ele poderia não ter a genética, mas ele tem todo o ambiente que é um ambiente obesogênico, que é um ambiente propício ao aparecimento de diabetes, de câncer, né? Porque a alimentação dele é ruim, processada, ultraprocessada desde a infância. Então, a minha recomendação é desembalar menos, né? É consumir o alimento in natura, procurar nos rótulos a menor quantidade de ingredientes possível. Então, eu vou tentar identificar ali alimentos ou nutrientes que eu reconheço. Então, eu vou tentar identificar aqui, por exemplo, se for um pão integral, primeiro, segundo ingrediente, tem que ser uma fibra, tem que ser uma farinha integral e não uma farinha branca enriquecida. Senão ele não é, de fato, um alimento integral. Eu tenho que ter pelo menos 50%, 30% a 50% de alimento integral, de ingrediente integral ali, para considerar ele como alimento integral. Falando sobre alimentação integral, está chegando aqui mais perguntas, mas eu combinei 10 perguntas, mas está tão gostoso o assunto.
bem interessante aqui. Tem duas, aliás. Adriana, obrigado, Adriana. Crianças podem ter hipoglicemia reativa ou dumping. Que tipo de alimento pode provocar? Adriana, olha só. Esse tipo de sintoma, né, a hipoglicemia reativa e a hipoglicemia, ela geralmente é mais comum em pacientes que têm algum problema de estômago. Não é comum a gente ter uma criança com hipoglicemia, a não ser que ela tenha passado muitas horas sem se alimentar. Aí, obviamente, pode acontecer. Mas, em regra, a gente tem ali uma recomendação de fracionamento de dieta para a criança de 5 a 6 refeições por dia. A grande maioria das crianças fazem de 5 a 6 refeições por dia. Algumas no período mais de adoecimento, uso de alguma medicação, pode até apresentar. Não estou dizendo que não aconteça, mas eu estou falando, né, e respondendo para uma maioria de ouvintes e tal, que é a questão que a maioria não é para ter hipoglicemia reativa, é mais acometido por pessoas que têm algum problema ou fizeram algum procedimento específico em estômago. Imaginar que quando eu era moleque, eu comia pão com leite condensado. Tá bonito. Que alimentação. Que alimentação, né? Nossa... Sabe, Augusto, que é importante a gente falar também, por exemplo, na adolescência, a gente, ou até na criança, né, a partir daqueles 7 anos que eu comentei com você, a gente tende a ir de encontro a tudo que nossos pais ensinaram para a gente, né? Então, se é uma família que comia muito saudável, alguns adolescentes querem comer tudo errado, fast food. Então, a quantidade, como eu comentei, mais de 20% do volume calórico das crianças de adolescentes é de ultraprocessado. Então, imagine aí que esses adolescentes que foram criados dentro de um ambiente saudável, eles vão ali, em uma refeição do dia, procurar algum alimento que fuja da tradição familiar dele. Eu acho que a gente, nesse momento, enquanto profissional e até mãe de adolescente, é reforçar essas regras, esses combinados dentro de casa, estabelecer e mostrar para a criança, para o adolescente, por que isso é importante para a saúde e negociar. Então, você quer comer um hambúrguer? Ok, não tem problema nenhum. Eu vou comprar um hambúrguer artesanal, porque hoje a gente tem mais opções. Sim. Mas eu não vou comprar um hambúrguer de uma grande rede de fast food, porque eu acho que a qualidade não é ruim, não é o que eu acredito. Tudo bem? Tudo bem, vamos negociar. Então, eu acho que é isso. É explicar, é conversar. Negociar com criança não é fácil. Não é fácil. É desafiador, mas eu acho que a gente tem tantos desafios na vida, esse mais um. Olha aqui. Você tem dicas para tornar os momentos de compras em supermercados mais seguros, evitar os conflitos com as crianças? E, pegando esse gancho, do que não fazer com alimento infantil? Do que não fazer com alimento infantil? O que você acha que esse adolescente... desculpa, o que está adoecendo a população infantil e adulta? Comidas não saudáveis. A pergunta foi bem batida, né? Bem estabelecida. Mas essa coisa das compras com a criança, com o adolescente, eu acho que é interessante. Eu acho que a gente precisa fazer, por exemplo, uma lista de compras, né? É bem interessante. Trazer o que ele quer, o que ele gosta de comer. Mas a gente não pode levar, assim como adulto, não pode ir para o supermercado com fome. Se você chega com fome ao mercado, é complicado. E se você vai naquela parte de biscoito, é tentador. Porque é muito colorido e tem muita propaganda ali. E ele vai fazer associação com aquela propaganda que ele viu na internet, né? E ele vai desejar aquilo, como exemplo que eu citei da menina que pediu uma barrinha. Então, o cereal matinal, por exemplo, ele tem... Muitos têm um desenho de um animal na capa. E aí é aquela coisa, tem aquele barulhinho, que você chacoalha a caixa. É encantador, realmente. Então, muitas vezes você vai precisar negociar, comprar um que seja um pouco mais saudável, existem algumas marcas. De repente, comprar, dar um pouquinho ali e sumir com aquela caixa, enfim. A gente vai criando aqui no dia a dia estratégias para que também não viva numa redoma de vidro. Sim. Porque um dia pode quebrar. Então, eu acho que a gente precisa de flexibilidade. Precisamos ser firmes, precisamos trazer para aquele ambiente familiar, escolar,
a alimentação de qualidade, em contraponto do que a gente vem percebendo, né, no consumo de ultraprocessado, mas também flexibilizar em algum momento, dando, como eu te falei, como exemplo, do hambúrguer artesanal, enfim, de uma pizza de melhor qualidade. Uma vez eu fiquei muito bravo com, acho que foi com, vou falar, o Pão de Açúcar, embora eu já trabalhei lá dentro, que eles têm aqueles carrinhos, né? De 2 andares, né? Então a mãe vai com a criança põe a criança embaixo. E por que eu fiquei bravo? Porque eu reparei que acho que é uma estratégia. O carrinho, 2 andares, em cima as compras, e embaixo eu coloquei a minha filha. Então aqui, quando eu cheguei no caixa, minha filha tinha comido 2 chocolates. E eu reparei que todos esses doces que as crianças gostam sempre embaixo. Na altura. Na altura da criança, e o pai está aqui. Oi, tudo bem? Tudo bem, mas já. Eles colocam, é uma estratégia de marketing, eles colocam na altura do olho da criança, né? Onde ela pode manipular, onde ela pode pegar, uma estratégia. Por isso que eu não levei mais também, viu? Então, a gente vai também criar as nossas estratégias, né? A lista de compra, os combinados, dar a comida para a criança ou um lanche para ela antes de ir ao mercado ou antes de ir à feira. Explicar para ela que ela pode chorar, que você vai dar para ela, escolha dentre todas as opções um alimento que você possa ofertar para aquela criança, né? Dentro daquele combinado. Mas eu acho que até 2 anos a gente precisa ser muito firme nisso tudo. Porque o poder de negociação, você acha que uma criança de 2 anos, ela tem o quê de entendimento? Né? Quase nada. Mas a partir ali de 5, 7 anos, a gente já começa a ter crianças questionadoras. A partir de 7 anos tem essa coisa do questionamento e do processo de autonomia. Também é importante a gente falar que se a gente não ensina e não dá as ferramentas para que eles saibam sobreviver, né? Se desenvolver no ambiente, quando a gente não estiver por perto, ele vai comer sua porcaria. E aí? O que foi ensinado, né? Qual é o nosso papel de educador? Somos educadores. A gente não está fazendo uma reeducação alimentar com a criança. A gente está fazendo uma educação alimentar com a criança. Então, ela está sendo apresentada pela primeira vez. Mara, antes de eu formular a 10ª pergunta, eu gostaria que você fizesse seus contatos. Porque o 10 perguntas tem por tradição fazer conexões. Então, eu espero que algum das pessoas que seguem o 10 perguntas, que hoje está te conhecendo, possam um dia pedir a sua consultoria. Mesmo você estando em Salvador, onde a comida é um pouco mais temperada, para não falar apimentada, mas quem sabe, né? Olha, Augusto, como são vários lugares, eu vou deixar o contato do celular. E aí, se precisar, a gente vai fazendo direcionamento, ou se quiser uma consulta online também, fazemos o direcionamento para um ambiente presencial mais adequado, ou o celular. Aí eu digo aqui agora? Fique à vontade. 71, porque é daqui de Salvador, 99104-2341. A nossa querida amiga Sabrina, ela colocou aqui. Doutora, e com relação à ingestão de água, como mensurar a quantidade de água necessária para uma criança que em fase de crescimento está sempre ganhando peso, né? Assim como um adulto existe a quantidade ideal? É isso mesmo? Está muito... A gente tem, depende, Sabrina, a gente tem ali as diferentes fases, né? Se a gente tem uma criança que está sendo alimentada com leite materno exclusivo, não é para ser ofertado água. A partir do momento que a gente começa a fazer a introdução alimentar, dependendo da velocidade com que vai ser feita essa introdução, a gente também já pode adicionar água à dieta da criança. E aí, na medida em que ela vai evoluindo no cardápio dela, a gente vai acrescentando água nos intervalos entre as refeições. Então, é muito importante que essa criança não faça a ingestão dos alimentos com água. Nem tampouco com tela, nem tampouco com eletrônico, nem tampouco com nada, né? Aquele ambiente ali, naquele momento, ele tem que ter aquele direcionamento. O tal do mindful eating. Eu estou em conexão plena com a minha comida. Bom, mas respondendo a volume, Sabrina, eu posso chegar ali, dependendo da fase, né? São por fases, de 500 ml a 1 litro. Ela não entra dentro daquela recomendação especificamente de 35 ml, 40 ml por quilo de peso, muitas vezes. E aí é preciso avaliar cada caso, cada criança. Se ela pratica atividade física, ela vai ter uma demanda, né? Assim como a gente, de água maior.
E aí, se toma suco, a recomendação até 2 anos que não beba suco, que a criança beba água e que coma fruta verdadeiramente. Então, é isso aí. Na semana retrasada, eu estava batendo um papo com meu primo, eu falei, nossa, eu estou indo muito ao banheiro. Ele falou, a partir das 6 horas, 7 horas, não beba água. Meia hora depois que a gente falou isso aí, eu estava vendo um programa de televisão falando sobre alimentação e a pessoa respondeu, beba água à vontade, pode ir muito, quem já passou dos 60, dos 50, 60, beba bastante água, não se preocupe pela quantidade de idas na madrugada ao banheiro, porque o maior índice, que agora é essa palavra que eu cito, o maior índice, acho, de problemas cardíacos, se torna pela manhã, por pouca água no sangue, ou no corpo. É isso mesmo? Não, eu concordo com a orientação inicial de que se você geralmente vai muito ao banheiro durante a noite, isso vai ser prejudicial, porque você vai ter o sono interrompido várias vezes, né? E aí isso é ruim. Isso é ruim a nível, né? E a gente vai entrar na dinâmica do ciclo circadiano, mas isso seria ruim a nível de ganho de peso, associação com doença crônica, liberação de cortisol. Então, esse indivíduo ele vai ter um prejuízo na saúde dele, de um modo geral, pelo sono interrompido, porque ele precisa ir ao banheiro para urinar. Então, eu concordo com a orientação de que eu vou beber muita água até 6 da tarde. A gente não vai ficar desidratado porque não bebeu água de noite. Sim. Na verdade, inclusive, tem uma 70%, 80% do corpo, mas a gente tem um volume de água dentro da célula. A gente tem ali em torno de 60% de água intracelular, 40% extra, isso é a recomendação. A gente não vai ficar desidratado se não beber água à noite. Mas a recomendação é beber água ao longo do dia. Mas assim, eu não preciso beber 10 litros de água, 5, 6, depende. Tem paciente que faz uso de algumas medicações que bebe mais, realmente. Olha, tem a última pergunta que chegou aqui. Acho que você já entrou um pouco nesse assunto, mas é sempre bom, porque entrou muita gente agora após as 9h30, e essa pergunta é bem interessante. Para fechar com a chave com 100% de gratidão por você estar aqui comigo nessa noite, quais são os riscos de uma alimentação desequilibrada para as crianças ao longo da sua vida? Por isso eu comentei lá no início sobre as crianças que estão crianças mães que têm as crianças nas comunidades e que levam querem que as crianças fiquem mais tempo na escola, que é uma alimentação que não vai ter em casa. E eu faço um pouco de uma pergunta com a outra, porque esse desequilíbrio alimentar ao longo da vida traz muitos problemas. Pois eu acho que tudo que é construído e que é levado para a adolescência e idade adulta vai trazer prejuízo. Então, a gente costuma dizer que uma alimentação desorganizada na infância, ela vai ter uma repercussão a respeito de longevidade na idade adulta. Porque é o que a gente estava falando, é epigenética. Então, o ambiente que eu estou vivendo, ele é um ambiente que propicia o aparecimento da doença. Por quê? Porque ali eu consumo muito ultraprocessado, muito açúcar, não durmo bem, eu não faço atividade física, eu moro muitas vezes numa comunidade em que eu vivo, né, com muito medo. Então, o que acontece? Eu estou ali o tempo inteiro estressado, me alimentando mal, dormindo mal, bebendo muitas vezes bebida açucarada, então muitas vezes o consumo de refrigerante é um consumo, na verdade, não só refrigerante, né? Algumas crianças têm um consumo, inclusive, eu já peguei criança fazendo uso de bebida proteica, que é uma bebida específica para adulto, e mesmo assim, depende da bebida proteica, tem umas que não prestam para nada, mas que tem ali uma infinidade de aditivo químico, ou seja, essa criança ela tem maior chance de desenvolvimento de doenças crônicas, obesidade, diabetes, hipertensão, câncer, doença mental, depressão, ansiedade. Então, isso tudo está relacionado com o que se come. Inclusive, com o que eu comentei sobre a inflamação e alteração em microbiota intestinal, que aí é uma outra... Mais uma entrevista. Tá certo. Bom, então chegamos aqui ao fim do nosso 10 perguntas, agradecendo a você por estar aqui com a gente. Foi muito interessante, muito enriquecedor, porque a alimentação infantil é um assunto novo. Se tiver novidade em termos de artigos que você escreveu, ou que você recebe, ou que o governo te mandou, por favor, manda o link para cá para que a gente possa divulgar bastante. E não esqueceram, né?
gente, no calendário da saúde, o mês de março é representado pelas cores amarelo, lilás e azul, simbolizando campanhas de conscientização sobre diversas doenças, como a endometriose, o câncer de colo e útero e o câncer do intestino. Doutora, aquela mensagem positiva para a gente finalizar com chave de ouro o nosso programa de hoje. Vamos se cuidar, vamos desembalar menos, né, os produtos, vamos voltar ali a uma alimentação mais saudável que nossos avós tiveram e vamos cuidar da nossa saúde de um modo geral. Tá certo, tá certo. Bom, muito obrigado. Eu que agradeço. Amanhã de tarde eu te mando o link do canal do YouTube para você divulgar aí para as pessoas que não puderam entrar. Agradeço a todos que estiveram aqui com a gente, Sabrina, acho que a Ana, várias pessoas que entraram de Salvador, minha prima de Ribeirão Preto, Juliana Russa de São Paulo, o doutor Oswaldo Arruda de São Paulo, entrou muita gente, fico muito contente. E voltamos daqui uma semana com mais um grande assunto, mais um conteúdo aqui do 10 Perguntas. Porque esse aí, o 10 Perguntas são conexões. Tá certo? Muito obrigado, viu? Obrigada. Até a próxima. Tchau, gente. Até segunda-feira que vem com mais um grande conteúdo aqui dentro do 10 Perguntas. Um abraço a todos.